Meus amigos, muito bom dia a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos ilumine e nos envolva com a sua santa e divina paz. Para mim, mais uma vez, é motivo de felicidade estar aqui nessa casa. Louvo os trabalhadores incansáveis ao longo de tantos anos, mantendo as atividades doutrinárias, assistenciais, fraternas, e que a mensagem de hoje seja de alguma sorte útil para todos nós. Foi escolhido para os temas das doutrinárias deste mês uma obra muito bonita intitulada Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, e cumpre-nos, antes de falar especificamente do tema, falar um pouco sobre quem foi Neio Lúcio. Nas obras históricas romanceadas pelo Espírito Emmanuel, Neio Lúcio aparece em outras personalidades que ele protagonizou. Na obra 50 anos depois, pelo Espírito Emmanuel, está ali um filósofo, um professor da sua época, chamado Quinéio Lúcius, avô do anjo Célia Lúcius, anjo aqui nos próprios dizeres do Espírito Emmanuel, que era notadamente conhecido pela forma amorosa com que ele educava as criaturas. Era uma pessoa veneranda, de cabelos alvos, e que, portanto, era uma referência de sabedoria, mansuetude, sensatez, que conseguia orientar as mentes desde aquela época tão atormentadas. Mais tarde, na obra Renúncia, também pelo Espírito Emmanuel, nós vemos ali o venerando Jacques Duchesne Davenport, que foi o tio de Cirilo Davenport, um dos protagonistas da obra, e pai de Susana Duchesne. E mais uma vez nós vemos a narração a respeito da personalidade de Jacques, bem parecida com a narração que foi feita de Quinéio Lúcio na obra 50 anos depois, o que nos corrobora que de fato trata-se da mesma pessoa. Não obstante, anos mais tarde, Dr. Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, que nós devemos conhecer pelas histórias de Chico Xavier, que trabalhava e era dono da Fazenda Modelo em São Leopoldo, Minas Gerais, uma fazenda na qual o próprio Chico psicografou muitas das suas obras, como por exemplo Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Então nós vemos que Neio Lúcio era alguém que já tinha uma grande proximidade com os ensinamentos de Jesus e que conseguia esmiuçar dessa mensagem excelsa, dessa mensagem cósmica de amor sublime, a correlação com os dramas que nós vivemos odiernamente. Nós estamos no mês de dezembro e por essa razão eu escolhi o capítulo 42 dessa obra, que fala sobre a mensagem da compaixão, para que fosse o tema da nossa doutrinária. O mês de dezembro, em geral, é um mês caracterizado pelo fato das criaturas estarem um pouco mais abertas aos sentimentos de fraternidade, de solidariedade, de compaixão uns pelos outros, de docilidade. A espiritualidade amiga que nos ampara durante todos os anos e todos os meses dos nossos anos, em geral encontra em dezembro os nossos corações mais receptivos para que nós funcionemos como instrumentos do alto. Alguns de nós ficamos melancólicos, um tanto quanto recolhidos ao nosso próprio íntimo. Em geral, se passamos o ano todo longe da família e nos esquivando daqueles problemas normais, esperados, para um planeta de provas e expiações, em dezembro nós nos voltamos o nosso olhar para essa célula primeira, essa célula que não raras vezes é um convite para que nós possamos rever antigos conflitos para conosco e conflitos para com o outro, porque na família nós temos ali um repositório e um conjunto dos nossos principalmente erros. Os nossos dramas do passado voltam naquela célula como um convite amoroso para que nós possamos reaver antigos equívocos. É por isso que o nosso parentesco corporal
visa também estreitar os laços do nosso parentesco espiritual, porque não é possível que, vivendo uma vida inteira ao lado de 2, 3, 4 pessoas, a depender do tamanho da nossa família, nós não consigamos, além de olhar para os defeitos, olhar também para as virtudes e para as qualidades, coisa que o trato mais íntimo, a convivência mais próxima faculta. E nesse capítulo 42 da obra Jesus no Lar, Neio Lúcio, falando sobre a mensagem da compaixão, diz que os apóstolos estavam reunidos com Cristo e a tônica da conversa daquela noite, eles que costumavam se reunir para falar sobre o Evangelho à luz dos dramas cotidianos, à luz dos conflitos pelos quais eles passavam, a tônica da conversa daquela noite era o exame das dificuldades no trato com as pessoas. Dificuldades essas que ainda hoje nós conservamos. Sabemos que relacionar-se é uma necessidade. A lei de sociedade foi apontada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, no terceiro livro, na terceira parte, como uma lei. Portanto, nenhum de nós deseje, anseie evoluir moralmente sem querer conviver com os outros. Nenhum de nós fomos criados para viver em solidão absoluta. Precisamos desse contato com os nossos irmãos, irmãos no sentido da família corporal e irmãos no sentido da humanidade inteira, porque é através do contato com o outro que nós nos tornamos mais humanos. É através desse contato que nós saímos da nossa zona de conforto e nos deparamos com os nossos conflitos. E é a partir disso que nós também estabelecemos laços de afetividade. E esses laços de afetividade, a saúde deles depende essencialmente da forma como nós compreendemos os relacionamentos. Na nossa sociedade atual, uma sociedade profundamente narcísica, ególatra, em que a liberdade é muito mal utilizada devido ao fato do despreparo emocional para com a responsabilidade afetiva que temos uns em relação com os outros, às vezes a gente inverte as coisas. Nós tratamos com uma profunda afetividade as coisas e as pessoas nós desprezamos como se fossem objetos materiais de só menos importância. Entretanto, nessa conversa com Cristo, os apóstolos chegam àquilo que é essencial e no cerne na própria mensagem cristã, o exercício da compaixão, sobretudo nos momentos de dificuldade. Quando nós nos relacionamos, principalmente quando enfrentamos problemas de relacionamento, há em geral 3 questões principais. A primeira delas é quando nós lidamos com alguém que é absolutamente diferente de quem nós somos. Aí aparecem as pequenas rusgas, as pequenas diferenças de convicção, em geral um desejo nosso de querer submeter o outro à nossa fé religiosa. Isso acontece muito em relação aos convívios mais próximos, pai, mãe, em relação ao seu filho, cônjuges, como se a religião fosse certeza de salvação para alguém. Quando nós temos diferenças de convicção, às vezes não estamos interessados em ouvir os argumentos muito justos que o outro tem para defender a sua ideia, mas submeter ao outro a nossa ideia, como se nós estivéssemos querendo um poder, exercer o nosso poder sobre o outro e subjugá-lo, ainda que seja no campo ideológico. As diferenças, elas marcam a nossa característica de individualidade, porque se nós fôssemos todos iguais, não haveríamos o que permutar, o que trocar, e com isso não haveria ganho, e provavelmente nós não cresceríamos. É por isso que as nossas diferenças de singularidades nos enriquecem. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a crescer mutuamente. Por vezes nós funcionamos como professores dos nossos irmãos, quando, por exemplo, nós recebemos no nosso seio os nossos filhos, que são espíritos imortais, às vezes até mais elevados moralmente do que nós somos, mas que nós recebemos como os nossos filhos para educar e orientar, educando os seus sentimentos e ensinando-os valores morais a fim de que eles se fortaleçam para os desafios e para as provas que irão enfrentar. Nesse momento nós somos os professores, algumas vezes, porque às vezes os nossos filhos também nos dão preciosas lições. Mas saibamos que exercendo temporariamente esse papel de autoridade,
se nós abdicarmos deste papel, nós responderemos por isso, porque é a nossa responsabilidade essa orientação. Por vezes, nós somos os alunos, quando, por exemplo, estamos na presença dos nossos adversários, de pessoas que não nos suscitam amor, em relação aos quais a convivência é quase intolerante, é quase impossível estabelecer um diálogo sensato, equilibrado e harmonioso, mas são esses nossos adversários que nos ensinam e são os nossos maiores professores, não raras vezes. Porque muitas vezes eles nos apontam defeitos que nós mesmos procuramos esquivar ao longo dos tempos e que eles nos mostram. Então observe que a diferença nos enriquece e às vezes pelo fato da gente não ter essa compreensão elevada da vida, a gente não ter humildade suficiente para perceber isso, a gente se afasta, se esquiva, deserta, rompe relações de uma forma muito precoce, quando na verdade nos falta esse sentimento de perseverança para continuar convivendo, não obstante as dificuldades. As nossas dificuldades de relacionamento também se dão porque nós convivemos com pessoas iguais a nós. E é um movimento natural da personalidade humana a projeção. E aí eu acabo por descobrir em mim, olhando e convivendo com o outro, dramas que eu tenho, defeitos que eu tenho. Eu o odeio, eu o detesto e eu o repudio porque observo nele coisas que eu tenho, mas que eu não tenho coragem suficiente ainda de identificar em mim. E identifiquei nele porque ele é um espelho nessa convivência. E por isso a convivência é tão importante, porque no contato com o outro a gente se desvela, a gente se mostra. Sozinhos, possivelmente, nos viríamos como anjos encarnados, mas em contato com o outro nós somos convidados à paciência, quando o outro tenta nos tirar do sério. Somos convidados à compaixão, ao perdão, quando o outro nos magoa, nos fere com a ingratidão e todos esses desafios. E aí, a primeira pergunta que os apóstolos fazem a Jesus é justamente a seguinte: Mestre, o que fazer diante da calúnia que fere o coração? Aqui o apóstolo não entra no mérito se a calúnia é verdadeira ou falsa. Possivelmente é falsa, ou seja, levanta-se um falso testemunho a respeito do nosso proceder. E Jesus, respondendo a esse apóstolo, diz o seguinte: tem piedade do caluniador e trabalha para o bem de todos, porque o amor destrói os serviços do mal. Como o próprio apóstolo Pedro vai escrever de novo na sua epístola, ele diz: o amor que cobre a multidão de pecados. Mas aí eu pergunto, quando nós somos feridos por uma calúnia, por uma inverdade que levantam o nosso respeito, muitas vezes ferindo a nossa reputação, será que é fácil ter piedade daquele que às vezes por maldade fez isso? Será que o sentimento de compaixão é um sentimento possível? É um sentimento que nós já temos condição de viver uns em relação aos outros? A compaixão é a tônica da mensagem de Jesus. É por isso que ainda que nós, muitas vezes subestimando a nossa capacidade de amar, achemos que não somos capazes de exercitar a compaixão, saibamos que ela é um exercício. Primeiro nós passamos pelo degrau mais raso, que é o degrau do respeito. Se Deus, que me conhece, me ama desde a eternidade e para a eternidade, se eu, no fundo, responderei por essa vida ou por outras, perante a minha consciência a Deus, por que eu estou tão preocupado com aquilo que o outro avalia a respeito de mim? Se nem sempre o outro me conhece em intimidade, se nem sempre eu mesma me conheço em intimidade, e se Deus, que tudo sabe, tudo vê, me conhece e me ama, por que nós estamos tão preocupados com esse valor atribuído à fala de alguém que não raras vezes nos conhece apenas superficialmente? É a primeira coisa. O respeito significa dar ao outro a liberdade, o livre-arbítrio autêntico, conferido por Deus, para que ele pense, para que ele fale, para que ele seja quem ele quiser, ainda que ele me deteste, ainda que ele me odeie, ainda que ele me julgue a pior das criaturas. Isso não altera o nosso valor. E foi Jesus que nos ensinou isso. Quando Jesus
Na cerimônia do lava-pés, porta-se qual escravo, amarrando um manto à altura da cintura e lavando os pés dos seus discípulos. Ele mostra para nós de outra forma o seguinte: eu que sou o maior de todos, eu que sou o Messias divino, não me importo em ficar de joelhos perante os pés de espíritos imperfeitos e lavar-lhes, porque não é esse ato de extrema humilhação que faz com que eu perca o meu valor. Jesus ensinava que o nosso valor não está naquilo que os outros dizem a nós. Por isso que ele não se preocupou em se justificar para Pôncio Pilatos, para Anás, para Caifás, para Herodes. Não era importante, porque a sua consciência cristalina já estava perfeitamente sintonizada com o próprio Deus. Para que as justificativas? Para que violentar as criaturas humanas, essas que, não obstante o poder que tinham nas mãos, ainda não tinham capacidade para entender o que era verdade? E é por isso que no diálogo com Pilatos, quando Pilatos pergunta, mas o que é a verdade, ele se cala. Pilatos não tinha condição de compreender. Isso é compaixão. Às vezes nós somos convidados às dissensões, convidados a estabelecer celeumas, contrariedades. O outro numa atitude agressiva, que não raras vezes é uma incapacidade dele lidar com os seus próprios conflitos interiores, tenta também nos transferir esses conflitos, fazer com que a gente saia do nosso prumo, se desarmonize. Mas somos nós que damos a carta branca para que isso seja feito ou não. Se nós quisermos, manteremos o nosso equilíbrio e o nosso controle, e nada externo poderá roubar a nossa paz, porque efetivamente nada externo confere o nosso valor. Nós somos o que somos, aplaudidos ou vaiados. Continuamos com o nosso mesmo valor e nós precisamos ter certeza disso. E todas as vezes que a gente observa alguém que nos calunia, nós precisamos justamente perceber que são os nossos atos que falam por nós. Se os nossos atos são de compreensão, de humildade, se nós continuamos fazendo o bem, não obstante aquilo que as pessoas digam sobre nós, essa é a maior prova que nós temos sobre a nossa essência. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Como o próprio Emmanuel diz, o nosso bem, o bem que a gente faz, é o nosso advogado em toda parte. E os apóstolos, não satisfeitos, continuam a interrogar o Cristo. Senhor, mas o que é que a gente deve fazer quando alguém nos ataca brutalmente? Nós devemos nos lembrar que à época do cristianismo primitivo, havia uma perseguição muito forte encetada contra os cristãos. Muitos foram devorados vivos nos circos do martírio. Alguns eram mortos e os seus corpos eram ateados fogo e eram presos em postes para serem vistos pela multidão, com o objetivo, isso feito principalmente pelos romanos, de coibir a propagação da fé cristã. De nada adiantou. E então, quando os apóstolos perguntam, mas o que fazer quando aquele nos ataca brutalmente, quando aquele é excessivamente agressivo em relação a nós, mais uma vez o Cristo fala sobre a compaixão, dizendo: nós devemos auxiliá-lo a se refazer. Quando alguém no auge da agressividade e irritação parte para cima de nós, nós precisamos entender que ali está alguém fora de si, alguém que perdeu o caminho em relação ao seu próprio interior, alguém que não está pleno das suas capacidades racionais, que perdeu a razão, que está enfermo, e como todo enfermo precisa de ajuda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, há uma mensagem sobre a cólera, no item 9. E é muito interessante porque os espíritos vão definir: a cólera é um estado de demência passageira. Bom seria se aquele que se encoleriza tivesse naquele momento um espelho que pudesse refletir a sua imagem e ele visse como é patética a cena de alguém que está completamente irado. Talvez se ele tivesse essa condição, ele viria como a cólera é uma irracionalidade e isso o ajudaria a voltar ao prumo. Então é justamente esse o convite que o Cristo nos faz. Veja que os convites do Cristo não são convites fáceis.
Jesus propunha-nos o tempo inteiro sair da nossa zona de conforto. Porque ao longo dos séculos nós vimos colecionando equívocos e maus hábitos que foram dando vazão àquilo que há de pior nos nossos instintos e que foram nos afastando nessa mensagem de mansuetude, de brandura, de pacificidade e, sobretudo, de compaixão. Por isso, o nosso esforço para quebrar esses padrões é ainda maior, mas todo esforço será válido e será importante porque a agressividade, a violência e o ódio nos incomodam. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, às vezes, mesmo cristãos, espíritas cristãos, às vezes a gente tem uma noção de que o barco está sem ninguém no leme. Parece que a gente está numa nau desgovernada. Tamanho grau de criminalidade, de violência que a gente vê nos seios familiares e isso espraiando para a sociedade. Mas saibamos que há uma força, a força mais sutil e não obstante a mais poderosa que pode vencer e que é a nossa arma em relação a essas lutas de ódio, o nosso amor. É por isso que, perante os agressivos, perante o que nos ofendem, perante os caluniadores, nós só temos uma resposta a fazer, pelo menos de acordo com a fé cristã: compreender, ajudar e, quando a gente não possa fazer nada ostensivamente, pelo menos orar, respeitando a enfermidade do outro que é temporária. O mal, ele não faz parte essencialmente do nosso modo de ser, da nossa natureza. A nossa natureza é divina. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, o mal é uma situação de imperfeição temporária que não raras vezes tem por base a ignorância. E mediante a ignorância, a gente não responde à altura. Um cristão não responde a uma injúria e violência vingando-se, mas sim compreendendo e amando. Perante a ignorância das massas, como Jesus procedia? Ele subiu no monte e pôs-se a falar para as pessoas, como, por exemplo, no Sermão da Montanha. Falou à multidão. Perante os famintos, perante aqueles que tinham sede, ele distribuiu pão e água. Perante os leprosos, os paralíticos, aqueles que dormiam, ele fez as suas curas. Jesus dava a cada um remédio de que eles necessitavam. Dessa forma, ele conseguiu vencer o mundo. E é exatamente esse o convite que ele nos faz. Jesus precisa de corações que estejam sintonizados com essa proposta. Nós estamos sendo preparados para ser os instrumentos, quais espíritas, os trabalhadores da última hora, para ajudar nessa reconstrução, na transição planetária que nós tanto anelamos. Para isso também precisamos dar do nosso coração. Seremos feridos, seremos magoados, enfrentaremos todas essas dificuldades, mas acima de tudo nós precisamos estar comprometidos com esse exercício da compaixão e do amor. E os apóstolos, conversando com Jesus, perguntam mais uma vez: mas Senhor, muitas vezes aquele que nos ofende, aqueles que nos maltrata, é alguém de autoridade respeitável. É alguém que veste uma toga, que está à frente das plenárias, que dirige pessoas. É uma autoridade religiosa e política que nos persegue. O que é que a gente pode fazer nesses casos? E aí Jesus responde: compadece-te dele, porque para ele a punição será ainda mais severa. Porque teve a oportunidade de iluminar e, com o poder nas mãos, apenas submeteu e humilhou mais os pequeninos que estavam sob a sua tutela. Compadece-te dele, porque provavelmente ele está num pesadelo de escuras ilusões, e quando ele despertar, ele cairá em um abismo que ele mesmo cavou para os seus pés e precisará de auxílio, precisará de suporte, precisará de mãos que não apedrejem, mas que estendam as mãos para o soerguer e o ajudar. E isso é importante, porque se nós ficamos tão consternados com a cena da mulher flagrada em adultério, e se a gente achou um absurdo o fato dos doutores da lei terem querido testar Jesus,
e achamos também que era uma profunda impiedade apedrejar aquela mulher, nós também precisamos pensar que às vezes a figura da mulher flagrada em adultério pode ser a de um grande político flagrado num esquema de corrupção, a de um grande líder religioso que é flagrado em muitos delitos de ordem moral. Todos esses são dignos da nossa compaixão, e compaixão não é conivência. Jesus é o símbolo da compaixão, é o símbolo da piedade. Começa com a vinda dele. Veio consternado, compadecido pelas dores humanas. Viu um imenso rebanho que precisava de um pastor para indicar o caminho correto. Então ele renuncia, abdica dos cimos celestes e interna-se num corpo físico, pisando os seus pés santos num planeta de provas e expiações. Se isso não é compaixão, eu não sei mais o que é. Ele dá esse exemplo para que a gente copie. E no trato com os religiosos, principalmente com os fariseus, que o perseguiam e que não conseguiam entender a excelsitude da sua mensagem, ele agiu com compaixão. Foi grave. Por vezes, o seu discurso foi firme, porque, acima de tudo, ele era um educador. E era a função dele abrir os olhos, ou pelo menos tentar despertar alguns. Mas, em nenhum momento, nós vemos Jesus apedrejando quem quer que seja. Em nenhum momento a gente vê desqualificação alguma por parte dele em relação a esses religiosos. Se ele, que é o Messias e que tinha condições de fazer isso por ser espírito puro, não fez, não somos nós que devemos fazer. Portanto, mediante as autoridades, nós podemos ajudar com os nossos bons pensamentos, com as nossas orações, porque se essas pessoas têm o poder nas mãos, há muito que foi entregue nas mãos delas. Lembremos da parábola dos talentos. E elas serão cobradas também pelo muito que receberam. Veja que a mensagem de Deus é a evolução espiritual de todos, não é de um em detrimento dos outros. Então, quando um irmão nosso, estando no topo do poder ou estando lá na base da pirâmide, quando um irmão nosso falemos todos. Por quê? Lembremos da lei de sociedade. Nós estamos aqui juntos. Então, tanto quanto nós pudermos nos ajudar a soerguer, melhor. Nós não estamos sendo convidados a apedrejar. Não estamos sendo convidados a condenar. Criticar só quando necessário e buscando todo o bem que possa atenuar o mal. Nós estamos aqui com o objetivo de caminharmos lado a lado, nos encorajando. E mais para frente, outro apóstolo vai perguntar a Jesus: e quando a nossa casa é atormentada por um crime? Quando aquele que é o nosso irmão age de uma forma criminosa em relação para nós, assassinando o nosso filho, destruindo a nossa família, sendo responsável por uma grande dor que nos dilacera. Como é que nós temos condição de perdoar e de agir com compaixão nesses casos? Jesus vai responder: o sangue não se lava com sangue. Se nós estamos ainda nesse tipo de ideia de que nós precisamos reaver com as nossas próprias mãos a justiça, ainda não entendemos os ensinamentos de Jesus. Jesus nos mostra, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que Ele é o Cristo Consolador justamente porque Ele promete, na nossa realidade futura, a consolação. Ele nos mostra que todas as nossas dores e aflições são justas. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é por acaso que o codificador escolhe como a primeira mensagem do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições.
Isso não significa que nós assassinamos a família do outro que agora assassina a nossa, mas significa que toda prova que nos chega é uma prova necessária ao nosso aperfeiçoamento. E ainda que seja dura demais, ainda que seja muito triste, muito afligente para os nossos sentimentos, nós precisamos pelo menos nos exercitar à compreensão e ao entendimento. Porque Deus, que é o nosso Pai, jamais faria algo para nos atormentar. Todas as ações de Deus, que muitas vezes são pequenas correções aos nossos desejos e caprichos pueris, são os desejos que Ele nega, não com o objetivo de nos deixar chateados e indignados, mas com o objetivo de fazer com que a gente cresça e com que a gente evolua em relação ao desejar, aos nossos sentimentos. São as ações de um pai carinhoso que por vezes precisa aplicar pequenas coerções para educar os seus filhos. A gente não faz isso com os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos agem de uma forma deliberada, são desobedientes e nós precisamos aplicar pequenas correções para que eles voltem ao caminho do bem, aquilo que é correto, aquilo que é justo. Deus faz isso com muito mais maestria do que cada um de nós. Então é por isso que Jesus faz essa apologia. Mediante o sangue derramado, o sentimento de compaixão e de perdão. Precisamos entender que acima de toda injustiça há o maior justo, que utiliza para a sua justiça o amor e caridade. Também está lá em O Livro dos Espíritos. Lei de justiça, amor e caridade. Deus tem condições de ser justo porque Ele conhece a solidariedade das nossas reencarnações, porque Ele nos conhece em intimidade, porque Ele sabe das intenções que estão por trás das faltas. Faltas que muitas vezes nós condenamos, Deus as absolve, porque entende, e faltas que muitas vezes a gente irreleva, Deus pune, porque Ele tem uma compreensão muito mais elevada. A sua dimensão da verdade é total, embora a nossa, temporariamente, seja parcial. E por falar em parcialidade, um dos apóstolos pergunta: e quando nós formos julgados de forma parcial? Quando nós tivermos certeza de que agimos com justiça e correção, e não obstante, nós formos injustiçados, como isso acontece na nossa sociedade? Às vezes aquele que está em erro é aplaudido e ovacionado. Colocam ele num trono e ele é endeusado, idolatrado, como se fosse alguém moralmente elevadíssimo. E muitas vezes o justo, aquele que age dentro dos preceitos legais, é profundamente vilipendiado, ofendido e tido como a pior das criaturas. Isso é normal. Mais uma vez eu lembro, nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos todos espíritos imperfeitos. É uma condição transitória. E a nossa noção de justiça, ela vai mudando. É só a gente observar o avanço da legislação humana. Veja como as nossas leis tiveram avanços significativos ao longo dos tempos. Os crimes que hoje são considerados hediondos, que no passado não eram. Hoje, dentro do próprio direito, já se fala em direito fraterno. A fraternidade é um dos objetos de estudo, coisa que antigamente era impensável. Tudo isso é fruto do nosso crescimento moral, da nossa evolução espiritual. Então é por isso que nós, nos evangelizando, crescendo intimamente, também vamos colaborando muito devagar, porque a evolução não dá saltos, na sociedade onde nós estamos. Mas por ora, passaremos ainda por alguns flagrantes de injustiça. E Jesus, respondendo a esse apóstolo, diz o seguinte: tem compaixão daquele que é parcial e lembra-te de que, acima dele, tem sempre um juiz mais alto, mais elevado, que tudo vê, e que acima de um horizonte você terá, ou pelo menos os justos terão, esta recompensa. Convite para nós aguardarmos a justiça divina.
Na célebre obra Paulo Estevão, nós temos a história do pai de Jesiel e Abigail, Jochebed, que busca justiça pelas próprias mãos. E ele tenta reaver as suas propriedades que foram expoliadas pela autoridade da época. E ele é profundamente flagiciado. É preso e acaba perdendo tudo. Vinga-se, queimando as propriedades daquele que era o senhor das terras, quando o próprio Jesiel, inspirado por uma leitura de Provérbios, alvitra o pai, o aconselha para que ele não se vingasse. Acabam todos presos. E o desfecho, não vou contar para não dar spoiler da obra, mas o desfecho que a gente vê é: um ato impensado tem consequências imprevisíveis. Às vezes a gente foi injustiçado e no ato de fazer justiça pelas próprias mãos, nós acabamos nos igualando àquele que nos fez o mal feito. E nós não podemos fazer isso, porque nós já fomos bafejados com os ensinamentos de Jesus. Porque nós estamos sendo convidados e sabemos que nas esperanças futuras estão a nossa consolação. Que toda porta estreita, através da qual a gente passe, que é difícil, que gera dor, que gera sofrimento, nós teremos uma recompensa futura que será boa e melhor do que as experiências que nós temos hoje. E um dos apóstolos faz então uma pergunta pessoal: Mestre, mas e diante da mulher que nos abandona? E diante daquele em relação ao qual nós demos amor e que nos fere, ou com a traição, ou que nos deixa para trás e foge atrás de outra pessoa que cai moralmente? E pela primeira vez, Jesus não responde de imediato. Ele primeiro silencia. Jesus tinha um cuidado e uma sutileza muito grande para lidar com as emoções humanas. Justamente por conta da sua excessitude, ele compreendia que as dores do nosso coração são muito mais fortes e são muito mais profundas do que, por exemplo, as dores de uma enfermidade no nosso corpo físico. Só quem passa pelo abandono, pela ingratidão, pela traição sabe o quanto dói. Às vezes é engraçado que a gente faz até um juízo dos outros, né? Meu Deus, mas eu tenho uma amiga, o marido a deixou, ela caiu de depressão, chorosa semanas, que nada, vida que segue, esse homem não te merecia. Bora, minha filha, levanta, vai viver, vai passar pela dor para saber como é que é. Cada aflição dói em nós de um jeito sumamente diferente. Nós temos resistências morais completamente diferentes. Nós temos fragilidades absolutamente peculiares. E isso também é compaixão. Entender que a dor do outro dói de uma forma que em mim pode ser diferente. Às vezes o outro suportaria uma dor moral que para mim seria insuportável. E após silenciar, Jesus responde com uma pergunta. Ele não faz isso por acaso. Em todas as outras questões, ele dá respostas diretas, sempre pautadas na questão da compaixão. Agora, pela primeira vez, ele faz uma pergunta. Penso particularmente que é para suscitar reflexão. Porque quando a gente questiona as nossas emoções, é mais fácil lidar com elas. Em geral, quando a gente passa por alguma dor, o nosso primeiro movimento é pegar essa dor e colocar nas sombras e não pensar mais nisso. A gente precisa viver a dor. O luto é difícil, mas ele precisa ser vivido. Porque essa dor sentida é o que gera amadurecimento. Esse sofrimento nos torna mais humanos, mais preparados para enfrentar dores maiores. E aí Jesus pergunta a ele: os sofrimentos íntimos que dilaceram a sua mulher, dia e noite, que agora está perdida nas quedas morais, não constituirão por si só a ela aflitiva punição? O que Jesus está querendo dizer? A gente não deve se afligir pela dor do outro. Não obstante, a gente precisa exercitar a nossa compaixão para colocar-se no lugar. A gente não precisa condenar alguém que cai, porque a própria dor da queda já é dor suficiente
para atormentar aquele coração. Então, se a gente não tiver condições de ajudar, que a gente também não dê lição de moral, porque cada um sabe a dor que carrega no seu íntimo. Muitas vezes as palavras ajudarão pouco nessa hora, porque quem passa pela dor tem um sofrimento tão maior que palavra alguma vai conseguir surtir efeito na maioria dos casos. Então, quando a gente não puder ajudar, há uma forma de auxílio que chega em todos os casos e que fala mais alto ao coração do que qualquer discurso eloquente: a prece. Porque a prece nos faz concatenar com os nossos espíritos, os nossos irmãos do mundo espiritual, que querem o nosso bem e que querem também o bem daquela criatura. E eles são os responsáveis por fazer essa ponte e levar o consolo onde nós não conseguimos ajudar. E aí, Jesus termina essa bonita história dizendo assim: se nós pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Se nós estamos achando o mundo difícil demais, violento demais, agressivo demais, preocupados com os nossos filhos que ficarão aí nesse mundo, há uma coisa que nós precisamos e podemos fazer: prepará-los para que eles sejam agentes transformadores de um mundo melhor. Às vezes nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, mas nós fomos colocados no mundo justamente com essa proposta. À medida que nós evoluímos moralmente, nós conseguimos transformar o local onde nós estamos. Um coração evangelizado transforma qualquer lugar num templo sagrado. Veja Chico Xavier. Onde ele entrava, ele levava a luz de compreensão, a luz da compaixão. Um espírito evangelizado. Por isso que a gente precisa tanto inspirar-nos e nos esforçar para desenvolver essa sensibilidade desse senso moral. Porque nos iluminando, a gente ilumina o nosso lar, a gente ilumina o trânsito, a gente ilumina o trabalho, a gente ilumina a casa espírita. E consegue, de alguma sorte também, comover a quem esteja junto conosco. O convite de compaixão é um convite que a gente não entrega mais as oferendas que entregávamos no passado. A oferenda do banquete de frutas, a oferenda do cordeiro morto, ou do próprio sacrifício dos nossos semelhantes. Na compaixão, nós somos convidados a entregar o nosso próprio coração. E nem sempre isso é fácil, porque quando alguém nos fere, e pode ter muitos anos, o nosso coração não vê o tempo passar. E às vezes 5, 10, 15, 20 anos depois, aquela pessoa que nos magoou reaparece à nossa frente. E a primeira cena que em geral a gente pensa é justamente a cena da mágoa que ela nos causou. Não sabendo que hoje ela pode ser alguém transformado. Que aquela pessoa que nos magoou pode nem existir mais. Mas a nossa mágoa nos deixou aprisionados naquele passado. Mediante o erro, que a gente possa se inspirar no apóstolo Paulo, quando na sua primeira epístola a Timóteo que era um filho espiritual que ele tinha, e em relação ao qual escreveu 2 epístolas muito amorosas. No capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer assim a Timóteo: meu filho, exercita-te na piedade. Ele preparava Timóteo para que ele futuramente também falasse nas sinagogas e levasse o evangelho de Jesus aonde ele não conseguiu levar. E por isso, Paulo chama a atenção de Timóteo para o exercício da piedade. Piedade é um exercício. Então, a compaixão é uma questão de querer, é uma questão de vontade. Se a gente quiser, a gente vai continuar a ficar falando mal de político. A gente vai continuar exercendo a nossa maledicência em relação aos erros dos outros. A gente vai continuar investindo na incompreensão sobre os atos dos outros. Mas também está no nosso querer, ao invés de tudo isso, buscar talvez as causas por trás daquelas ações impensadas. E falando a Timóteo, Paulo falava especificamente dos doutores da lei,
que eram profundamente conhecedores dos ensinamentos de Deus e, não obstante, profundamente hipócritas. Nada diferente do que a gente vê hoje no Espiritismo e em outras doutrinas religiosas também. Às vezes eu fico me perguntando se falta mais algum espírito se comunicar através de algum médium para que a gente se convença a viver o Evangelho. Porque nós já temos tanto. Nós já temos a primeira revelação, a Lei de Moisés, temos a segunda revelação pelo Evangelho de Jesus, temos os apóstolos que escreveram os seus próprios evangelhos, as suas cartas, como por exemplo o apóstolo Paulo, Pedro e outros. Temos o cristianismo redivivo, o espiritismo, e além do Pentateuco kardeciano, temos diversas obras vastíssimas, Emmanuel, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues e tantos outros espíritos. Será que falta mais alguém escrever para nós? Para que o nosso coração fique sensibilizado, para que a gente possa viver na prática daquela mensagem excelsa e ampla do Evangelho, aquilo que dá. Se nós ainda não somos capazes dos grandes atos heróicos, de entregar o nosso corpo para ser queimado vivo, como Joana de Cusa, de conviver com leprosos e contrair lepra, como Maria Madalena, de sermos apedrejados em praça pública durante as preleções, como o apóstolo Paulo, se ainda não somos capazes desses grandes atos, há pequenos atos heróicos que nós podemos fazer, sermos capazes, dentro do nosso lar, às escondidas, uma missão que muitas vezes a gente esquece, anônima, silenciosa. O silêncio em relação a uma ofensa, calar-se mediante aquele que fala sem pensar, que ainda não tem o discernimento e a lucidez que nós já desfrutamos. A compreensão em relação ao outro que tenta nos desestabilizar. Todos esses são pequenos convites diários a que nós somos convidados para poder colocar em prática algo desse grande Evangelho. E vejamos que tudo isso começa no respeito. Em respeitar o outro, a oportunidade que ele também tem de errar e acertar. Às vezes a gente acha a compaixão um convite tão difícil, mas será que a gente pensa na compaixão que os outros têm em relação a nós? Eu fico pensando como às vezes a gente olha com um certo grau de desdém, A gente olha assim, meu Deus, como aquela pessoa ainda tem desafios a vencer, Uma pessoa que precisa tanto da evolução espiritual, coitada. Eu fico imaginando São Francisco de Assis olhando para nós. Meu Deus, olha aquela pessoa, a Patrícia ali, achando que faz grande coisa, coitada. Ainda está tão distante, olha o abismo que me separa dela. Fico pensando nos nossos mentores espirituais, que permanecem conosco, não obstante as nossas reiteradas faltas, mas não desistem de nós. É esse mesmo convite que nós estamos sendo chamados. Não desistir uns dos outros, porque fomos colocados lado a lado, justamente para que nós possamos nos suportar. Na mesma epístola de Paulo a Timóteo, há um versículo especial que me causou estranheza e que eu achei também muito interessante. Capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim: seguramente grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, aparecido aos anjos, proclamado às nações, crido no mundo, exaltado na glória. Falava aqui de Jesus. Isso na Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia do Peregrino, ele substitui piedade por religião. Então ele diz, seguramente grande é o mistério da religião. Eu achei isso muito esquisito, porque religião e piedade não têm as mesmas raízes semânticas. E a palavra em hebraico não é a mesma que representa as duas coisas. Mas de alguma sorte, essas interpretações nos levam a crer o seguinte: a mensagem do Cristo pode ser sintetizada na piedade. O próprio Cristo, nos dizeres do apóstolo Paulo, é o ministro da piedade. E a piedade deve ser a nossa religião. Acima da fé que a gente abraça, acima do templo que a gente visita, acima de todos os livros que a gente lê,
há um sentimento inato em todos os homens, principalmente nos céticos, nos ateus, que é o sentimento de religiosidade. E por isso, tão acertadamente, Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. A caridade ela está relacionada a ações efetivas em prol do bem, e não numa fé que eu abraço, e não nas convicções íntimas do indivíduo. As nossas convicções íntimas podem ser as mais diversas. Se o resultado das nossas ações e do nosso comportamento é a caridade, é o amor em ação, é a piedade, é a compaixão em relação à dor alheia, nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. E isso é muito interessante porque a piedade nos ajuda. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia, disse Jesus. A gente acha que a piedade é para os outros, mas no fundo, a piedade é para nós. Porque nós também somos dignos de compaixão. Somos dignos da misericórdia divina. Não apenas pelas nossas faltas, mas por tudo ainda que nós precisaremos aprender e viver. Sem a misericórdia dos benfeitores espirituais que nos assistem e nos amparam, esse esforço seria impossível. E por misericórdia, nós temos a bênção da reencarnação. Viemos mais uma vez a este mundo, trocando de papéis, esquecendo temporariamente o nosso passado, possivelmente atormentador. Viemos com um livro em branco para escrever a cada dia da nossa vida a nossa própria história. Nós temos a liberdade para escrever como quisermos, mas no final, é este livro que nós apresentaremos a Jesus. E o objetivo disso é que a gente também compartilhe e colabore para escrever nos livros dos outros. E será muito melhor se no final de tudo nós percebemos que a nossa caneta, ao escrever no livro dos outros, só escreveu versos de amor e não de ódio. É muito melhor se na nossa caminhada a gente distribuir os sementes que geraram flores e frutos, porque às vezes a gente precisa voltar pelas próprias trilhas por onde a gente já caminhou. E se a gente semeou espinhos, a gente provavelmente vai ferir os pés, tendo a necessidade de passar por ali. Então, meus amigos, que nós nos invistamos desse sentimento de compaixão. E já para terminar, na obra Vivendo com Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 24, ela fala sobre compaixão com dinamismo. Então ela nos lembra que a compaixão não é um exercício contemplativo. A compaixão não é simplesmente eu ficar de braços cuidados, coitadinho, Deus tenha misericórdia dele, mas também mobilizar os meus recursos para fazer aquilo que me for possível para auxiliar o meu semelhante. E para falar sobre isso, Amélia dá um exemplo muito especial, que é o exemplo do Cristo, que está lá no capítulo 9 de Mateus. Disse Mateus: "E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo." Quando alguém enfermo se aproximava de Jesus, não raras vezes ele perguntava: "Que queres que eu faça? Crês que eu possa te curar?" Veja, a profundidade psicológica do Cristo e o grau de penetrabilidade que ele tinha no nosso interior era tal que antes que alguém se apresentasse a ele, ele já sabia qual era o problema e qual era a solução do problema, quais eram as intenções e o que a pessoa queria. Então por que ele perguntava? Porque às vezes a gente não sabe o que quer. Às vezes a gente tem enfermidade e não deseja cura. A enfermidade nos causa dissabores, é desconfortável. A gente tem sintomas que nos são desagradáveis. Então, às vezes o que a gente quer é se livrar disso. Que venha algum artifício mágico ou algum médico que nos livre daquele problema e que nos coloque de novo na condição de saúde que nós gozávamos e que, não raras vezes, não dávamos valor. Mas o que Jesus propõe não é isso. Ele nos propõe que, para a cura, nós nos envolvamos, que a gente participe do nosso processo de cura, a fim de que a gente não volte a recair nos velhos equívocos, a fim de que a gente aprenda com as lições e não torne a pecar, como ele mesmo dizia. Mas ele não se recusava a ajudar, ele ajudava,
mas antes propunha essa reflexão, para que a gente mobilizasse a nossa vontade para curar a nossa enfermidade. E no final de tudo, não obstante o seu grande magnetismo e o seu grande poder curador, ele dava um mérito ao enfermo: tua fé te curou. Jamais atribuindo nenhum daqueles valores da cura para si, empoderando o indivíduo. É como se ele elevasse as pessoas do chão e dignificasse as criaturas, dizendo que cada um de nós somos responsáveis. Era um amor que dava autonomia. E aí Mateus continua: e vendo as multidões, Jesus teve grande compaixão delas, porque elas andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Como hoje, como nós andamos cansados e desmotivados, desesperançados. Alguns irmãos nossos decidem livrar-se inclusive da vida pelas portas do suicídio, por não aguentar tanta dor, quando o Cristo permanece conosco, mas às vezes somos nós que nos tornamos insensíveis. Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela diz que o nosso Cristo interno permanece dentro de nós manietado, ainda algemado, como na cena das autoridades que o flagraram e o levaram preso. E que nós precisamos libertá-lo, porque ele precisa se expressar através do nosso comportamento. Os exemplos que ele deu, os ensinamentos que ele nos propôs, são para o nosso exercício, para que a gente o copie. Ele é o nosso modelo, e o modelo é aquele que deve ser seguido. E aí Mateus continua: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. E eu achei isso muito estranho, não sei vocês, mas quando a gente olha para a doutrina espírita, tem tanto trabalhador, está faltando gente? Porque logo em seguida ele diz: rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a seara. Mas tem tanta gente. Mas quando a gente vai analisar a capacidade do trabalhador, e aqui capacidade não é habilidade e competência, a gente está falando de envolvimento com a mensagem, a gente está falando de coração. Quantos de nós, me incluindo, não queremos servir a nós mesmos? Trabalho dentro do centro tal, naquela determinada equipe, desde que a minha vontade seja feita, desde que as minhas ideias sejam valorizadas pelo grupo. E se o grupo não valoriza as minhas ideias, ou se criticam as minhas ideias, eu deixo para lá. Tem tanta casa espírita, vou para outra. E aí a gente fica pulando de galho em galho. Sendo que às vezes esse convite da convivência muito nos engrandeceria. Quantos de nós não queremos ditar as nossas próprias regras? Dizemos que não queremos fazer a vontade dos outros, mas queremos que os outros façam a nossa vontade. Queremos colher as rosas, mas não nos ferir nos espinhos. Não queremos sujar as nossas mãos com a terra. Não queremos ter o trabalho, queremos apenas o produto pronto. É por isso que estão faltando, que são poucos, nos dizeres de Jesus, os ceifeiros. Não faltam trabalhadores, falta preparo para os trabalhadores. E a nossa atual existência é para isso. Nós estamos aqui para nos preparar, para servir e, servindo, crescer. Por isso, meus amigos, vamos pedir a Deus paciência, piedade, compreensão e compaixão, para que sejamos perseverantes nos desafios a que formos defrontados, para que nos lembremos que a caridade é dar pão e água àquele que tem fome e sede, mas também é nos suportar, nos tolerar e nos ajudar. Ele esteve conosco e em momento algum deu as costas a ninguém, mesmo traído, mesmo magoado, mesmo abandonado, e ainda hoje permanece conosco. Que nós permaneçamos nele também. Que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos e nos envolva.